No vídeo da semana passada, eu te falei sobre como organizar a sua rotina e ter uma vida muito mais leve com os filhos. Mas vocês me perguntaram muito sobre como fazer a criança colaborar com essa rotina. Então, o vídeo de hoje é sobre isso: como conseguir a colaboração da sua criança e ter uma rotina muito mais leve e feliz. Mas agora você aproveita a vinheta, se inscreve aqui no canal, dá um like, porque toda semana nós temos conteúdos de qualidade para você, e aproveita também, faz a sua pergunta aqui nos comentários, porque ela pode virar um vídeo especialmente gravado para você. Coisa que eu quero te falar é que organizar a rotina com os filhos é muito bom para você, porque traz leveza ao seu dia a dia, mas também é muito importante para a criança, porque a maior parte dos transtornos de estresse, de ansiedade e de depressão na infância tem também relação com uma rotina não muito bem estruturada. Além disso, quando a criança tem uma rotina, isso traz previsibilidade e segurança e contribui com todo o desenvolvimento infantil. Mas como utilizar algumas técnicas para estabelecer essa rotina por aí? Hoje eu não vou te trazer nenhuma, nem duas, nem 3 dicas, mas eu vou te trazer 10 ferramentas que eu tenho certeza vão funcionar com seu filho por aí. E a primeira delas é o quadro de rotinas. Mas aqui eu queria fazer um destaque muito importante. Quadro de rotinas não é colocar numa lista tudo que a criança tem que fazer e pedir para ela realizar. Quadro de rotinas é sentar junto com a criança, conversar com ela sobre as atividades que ela tem que realizar e fazer com que a própria criança participe nessa organização. Ela tem que ter também possibilidade de decidir dentro daquilo que é possível para essa família. Se ela vai, por exemplo, colocar o pijama primeiro e depois escovar os dentes, ou ao contrário. A criança precisa participar, protagonizar esse quadro de rotina, porque senão ela não vai se empenhar no cumprimento desse quadro, dessa rotina, porque isso não tem a ver com ela, é só um conjunto de regras. Então, fazer o quadro de rotinas significa implicar a criança no processo de decisão e de organização da casa. Além do quadro de rotina, uma coisa que funciona muito com crianças pequenas, porque o quadro de rotina muitas vezes é utilizado para crianças a partir aí de 5, 6, 7 anos de idade, que elas já têm um pouquinho mais de entendimento e autonomia nessas decisões. Agora, para crianças menores, funciona mostrar no calendário quais são os dias da semana em que ela tem as atividades. Funciona mostrar no relógio, dizer, claro que a criança não sabe ver horas, mas dizer a hora que o ponteiro chegar no 12, a gente vai almoçar. Por exemplo, isso mostra para a criança, marca no concreto aquilo que ela precisa fazer. E ritmos, o que são ritmos? São musiquinhas que você vai usando com ela, músicas para guardar os brinquedos, música para dormir, música para acordar. Essas musiquinhas vão mostrando para a criança desde bebê. Quando o João era bem bebezinho, eu usava com ele na hora de acordar aquela musiquinha do Bita, do Bom Dia. E isso mostrava que já era dia, que podia acordar, que podia realizar as atividades. Então, trazer ritmo para a vida da criança desde bebê facilita nessa organização de rotina.
Outro ponto muito importante e que vocês me veem falar aqui sempre, sempre, sempre e que ajuda em quase todas as situações com as nossas crianças é o tempo de qualidade. Porque muitas vezes o não seguimento da rotina por parte da criança é também uma forma de chamar a atenção dos adultos. Ela vai te interromper a todo momento, ela vai querer brincar na hora que não é para brincar. Então, quando você traz um tempo de qualidade, quando você traz uma interação, no início da manhã, por exemplo, você brinca ali com seu filho 5, 10 minutinhos e aí depois você diz: agora nós vamos tomar café, fazer a tarefa, se arrumar para a escola, o que seja. Mas quando você enche o tanquinho de atenção do seu filho, é muito mais difícil que ele vá fazer essas quebras de rotina por uma necessidade de chamar atenção. E isso torna muito mais fácil a rotina por aí. E aqui também, muito importante a gente entender que mesmo a bagunça, mesmo a brincadeira, mesmo esses momentos podem ser planejados e se tornar tempo de qualidade. Vou te dar um exemplo. Uma mãe que eu atendia sempre reclamava que na hora de entrar no carro para ir para a escola, a criança sempre dava muito trabalho, não queria entrar no carro, ficava dando voltas em volta do carro, ficava correndo, demorava para pôr o cinto e que ali ela acabava perdendo uns 10 minutos naquele estresse antes de ir para a escola, antes de levar essa criança para a escola. Qual foi o nosso combinado? Então, que tal descer 10 minutinhos mais cedo e aí dizer para a criança que ela tem 10 minutos, que nesses 10 minutos ela pode descer, ela pode correr em volta do carro, ela pode entrar, ela pode sair e que depois desses 10 minutos, então ela vai entrar no carro e vamos à escola. Quando a gente planeja e organiza até mesmo esses momentos de descontração e essas pausas, a gente deixa a criança muito mais disposta a colaborar. Porque aí ela já brincou, ela já extravasou, ela já fez tudo o que ela queria e ela sabe que é momento de entrar no carro. Outro ponto importante é usar a linguagem da criança. Qual é a linguagem da criança? É o lúdico, é a brincadeira, é a fantasia. Então, de novo, neste exemplo da criança entrar no carro, eu posso simplesmente dar uma ordem: entra no carro, agora! Ou eu posso usar a linguagem da criança e dizer assim: filho, será que você consegue entrar no carro rapidinho? Vamos ver quem entra primeiro? Com a brincadeira, com o lúdico, com o movimento, com a fantasia, vamos entrar no carro dando passos de gigante. Tudo isso faz com que a criança também colabore muito mais e com que sua rotina seja muito mais tranquila por aí. Além disso, envolver as crianças na atividade e encorajar. No nosso vídeo anterior, eu disse para você que era preciso que a gente delegasse algumas atividades para as crianças. Então aqui é a mesma coisa, é envolver as crianças nas tarefas domésticas, em guardar a própria roupa, em pôr os pratos na mesa, lavar uma salada. As crianças podem e devem realizar pequenas atividades. E aqui no nosso canal a gente tem um vídeo sobre as tarefas domésticas adequadas para cada idade. Mas voltando então, a gente deve encorajar as crianças a realizar essas atividades, ensinar e encorajar as crianças a participarem dessa rotina e dessa organização da casa. A gente cria responsabilidades para ela e deixa a sua rotina também como mãe muito mais leve e tranquila. Outro ponto muito importante é agir ao invés de falar.
Lembra que eu te disse que criança é movimento? Então, ao invés de desliga essa televisão, você não sabe que está na hora de dormir, agora você precisa desligar a televisão. Filho, desliga a televisão. Olha o quanto eu falei, olha o quanto de energia eu gastei aqui e o quanto foi estressante para mim e para o meu filho. Se o meu filho já sabe do horário, se o combinado já foi estabelecido, se eu peço para ele desligar a televisão e ele não faz, eu simplesmente vou até a sala, pego o controle na minha mão, agindo, e digo: você desliga ou você quer que eu desligue? Isso, tá? Detalhe aqui, gente, porque já está combinado. Não vai ser uma punição para a criança quando a gente cumpre o combinado. Então, muitas vezes a gente precisa muito mais agir ao invés de falar. Ah, mas você vai me dizer, mas Dani, não funciona com meu filho. Nem eu desligo, nem ele deixa eu desligar a TV e nem ele desliga também. Aí nós temos uma outra estratégia para você usar em conjunto que eu tenho certeza que vai resolver essa questão. É mostrar para a criança que estamos todos no mesmo barco. Fazer a criança participar da solução de problemas da família. Vou te dar um exemplo neste caso da televisão. Tá difícil desligar a televisão para ir dormir. E aí você vai sentar com seu filho, então, vai dizer que vocês estão no mesmo barco. O que é isso? É uma analogia para que você e seu filho entendam que a gente tem uma situação para resolver em conjunto. Então, filhos, tá demorando demais a hora de dormir. A gente precisa ser mais rápido para dormir, porque a gente precisa acordar cedo no outro dia. É importante para que vocês não percam o horário da escola. O que nós podemos fazer? E aí, então, você participa os seus filhos neste processo de decisão e de organização da rotina. Ah, nós vamos acordar mais cedo, nós vamos desligar a televisão mais cedo, nós vamos ser mais rápidos para escovar o dente e pôr o pijama. As crianças podem e devem participar, porque este problema é um problema da família que a família deve resolver junta. E eu não tenho dúvidas que quando a criança participa, ela também fica muito mais disposta a colaborar na organização dessa rotina. Além disso, um outro ponto muito importante é fazer perguntas. Lembra no caso da ordem? Filho, tá na hora de desligar a TV! A gente simplesmente, ao invés de dar essa ordem, que é tão ruim, tanto para a criança quanto para nós, a gente pode fazer uma pergunta. Filho, são 9h30 da noite, agora é hora do quê? A criança vai ficar muito feliz em responder, em acertar a resposta, mamãe, é hora de dormir, e em realizar aquilo então que foi combinado. E aí eu troco uma ordem que é tão ruim, que é tão difícil, por uma pergunta. E troco a criança daquela posição de passiva que só executa uma ordem a uma posição de protagonista. Ela decide e ela busca junto com você a solução para esse problema e para essa dificuldade. Lembrando sempre, gente, que um outro ponto muito importante que eu sempre falo para vocês, e aqui no nosso canal tem um vídeo sobre isso, é o tempo de treinamento. Também não adianta eu querer que a minha criança ponha o pijama, querer que ela escove os dentes, querer que ela arrume a cama ou o quarto, se eu não ensinei. Porque senão eu vou estar cobrando e punindo a minha criança por algo que ela ainda não sabe fazer.
Então, muito importante para que as crianças possam participar na organização e na rotina da casa, que elas tenham o treinamento para isso, que elas sejam ensinadas a pôr a toalha na mesa, pôr os pratos, lavar uma salada ou o que quer que seja que você e seu filho juntos decidam aí que ele tem condições de realizar. E eu não tenho dúvidas que desta forma a sua rotina com seus filhos por aí vai ser muito mais leve e, sobretudo, a sua relação com ele. Coloca aqui para mim nos comentários se você gostou desse conteúdo, aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu like para que mais famílias também possam ter acesso a essas informações.